Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o meu amigo Fernando Rócio de Ávila, mais conhecido carinhosamente como Fernandão. Seja bem-vindo, Fernandão. Obrigado, Nelson, pelo carinho, pelo convite. É uma honra estar aqui, batendo esse papinho com você. Na realidade, nós é que temos que agradecer, né? Medalhista... agraciado com algumas honrarias aqui, inclusive recente, né? Você recebeu a medalha Tiradentes, já tinha recebido a Pedro Ernesto. Isso. Né? E é importante esse reconhecimento, né? É legal, você se sente bem. E, por exemplo, eu recebi recentemente a medalha Tiradentes. O bacana é você rever os amigos, né? Que você convida tantos amigos antigos, amigos de 60 anos, 55 anos, amigos do voleibol, da rua, de pelada. E de repente você olha, tá todo mundo lá te prestigiando. É legal, né? A gente tem história para contar, né? Isso aí, e não é muita pouca, história. né? Até porque a sua história não foi só do vôlei, né? A gente estava batendo um papinho aqui antes, né? Você não começou no vôlei, né? Como é que foi essa tua história até você chegar no vôlei? Eu não fui programado, não, né? Porque às vezes o pai coloca o filho na escolinha de basquete, futebol, querendo que ele jogue futebol, vôlei, basquete, natação. Eu era moleque de rua, peladeiro, eu morava perto do Fluminense. Eu estava jogando futebol, e a quadra de futebol é ao lado da quadra de voleibol, de treinamento, do mirim, infantil. E, de repente, estou jogando futebol com meus amigos, vem uma pessoa do voleibol, o técnico, que eu não conhecia, não tinha a mínima noção, ele começa a gritar, você aí, você aí. Aí parou o jogo, eu, não, é você, eu, não, ou é magrelo, esse magrelo aí era eu. Aí eu fui lá falar com ele. Ele virou para mim e simplesmente falou assim, você vai jogar voleibol. Do nada, assim? Do nada. Eu, como é que é? Não, eu gosto de pelada. Eu tinha 14 anos, eu era peladeiro, rádio de rua, os amigos, praia. Ele, não. Daí ele pegou uma bola de voleibol, me deu e mandou dar toque na parede. E eu fiquei dando toque na parede, mas eu não acertava nada, porque eu não sabia. Primeira vez que eu peguei uma bola de vôlei. E quando ele foi ao banheiro, eu me mandei, eu fui embora. Fugiu? Fui embora, fugiu. Falei, cara, coisa mais chata, voleibol, pelo amor de Deus. 2 dias depois, jogando outra pelada, de novo ele grita, Fernando, vem cá. Eu, ai meu Deus do céu, que saco esse cara. Você fugiu? Não, porque não sei o quê, não gosto disso. Não. Aí ele fez uma quadrinha pequenininha de voleibol perto da rede para criança, e eu fiquei brincando ali, aprendendo ali, joguinho. E aí eu comecei a despertar para o voleibol. Aí, com 15 anos, eu joguei infantil com ele, nós fomos campeões do Rio. Mas aí abandonou o futebol de vez, só foi na pelada? A peladinha, mas eu treinava pouco. Daí eu joguei juvenil com 15, com 16, 17, 18 anos. Eu fui 2 vezes campeão juvenil, uma vez vice-campeão. E com 19 anos eu estava já na primeira divisão do Fluminense. Aí eu fui convocado para a seleção do estado do Rio de Janeiro, que antigamente não era Campeonato Brasileiro de Clube, era seleção. Isso aí. Então, tinha uma seleção do Rio, eu fui convocado, eu era o último reserva, o último, você não tem ideia. O mais novo também, né? O mais novo, com 19 anos. A seleção brasileira era dividida entre Rio e São Paulo. Então, quer dizer, os 6 do Rio, titulares, eram da seleção brasileira, eu era o cara que catava a bola. Mas, quando a gente foi para o Campeonato Brasileiro em Salvador, olha só o que aconteceu, cara, as coincidências da vida. Os craques do time só podiam ir sexta-feira, que todo mundo trabalhava. Então, os 3 jogadores principais, olha, eu só posso ir sexta. Eu, vagabundo, não queria nada com a vida. Era bem amador naquela época. Você pode ir? Ainda, né? Eu posso ir ontem. Então, eu fui e comecei a jogar segunda, terça, quarta, quinta. Quando os craques chegaram sexta-feira, o técnico virou e falou assim, olha, o Fernando está jogando muito bem, ele vai continuar no time. E o pessoal sabia que, a primeira bola que eu errasse, eles iam entrar. Lógico. Resultado, eu joguei sexta-feira, nós ganhamos de São Paulo 3-0. Sábado, ganhamos de 3-0 de Minas. Fomos para a final contra São Paulo novamente. Eu titular, ganhamos de 3-1. E eu fui considerado a revelação do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, deu espaço, né? De último reserva. E quando acabou o jogo, campeão brasileiro, 19 anos, no meio de craques em São Paulo, nossa senhora, só tinha craque de bola. O técnico da seleção brasileira era o técnico do Rio. Aí ele virou para mim e falou assim, Fernando, vai ter um Mundial, você já está convocado. O quê? Do nada, sim. Quer dizer, do nada. Uma semana atrás eu era um catador de bola.
E, de repente, eu estava, então, 19 anos, eu fui ao primeiro Mundial no México, eu com 19 anos. Depois teve o Pan-Americano e com 21 anos eu fui à primeira Olimpíada em Montreal. E passa assim, é um flash na nossa cabeça aqui, né? A gente lembrando dessa geração, né? Eu acompanhava, né? Eu gostava, né? Eu sempre fui fã de vôlei também, né? Na minha juventude eu ia pro Maracanãzinho assistir, principalmente... Isso aí foi na década de 80. Isso aí, início da década de 80. Porque a década de 70, 76 Montreal, 75 Pan-Americano, a gente foi vice-campeão, não tinha mídia... O pessoal trabalhava, começou estudava. A mudar muito no início dos anos 80. Dos 80. 84, principalmente. Não, mas eu posso... Lógico. Em 80, Moscou. Eu estava jogando nos Estados Unidos em 78, 79. Quem jogou nos Estados Unidos foi cortado pela Federação Internacional, que a gente assinava um contrato. Era uma merreca, mas... Então, era quase uma ajuda de custo, né? Eu e o Bebeto de Freitas, o famoso Bebeto, nós fomos cortados porque a gente assinou um contrato lá. Em 80, a seleção brasileira, a gente sempre jogava bem, mas perdia. Por quê? Por causa da falta de treinamento, condicionamento. Enquanto a gente tinha uma carga horária de 10x, a cortina de ferro, o leste europeu, tinha 40, 50x, se dedicavam integralmente ao voleibol. Então a gente acabava perdendo, não tinha jeito. O Antônio Carlos Almeida Braga, você se lembra o Braguinha? Sim. Riquíssimo, uma pessoa maravilhosa. Aracruz, Fininvest, Atlântica Boa Vista, Bradesco, uma pessoa, Icatu, né, dispensa comentários, né? Ele virou para o Nusma em Moscou e falou: pô, Nusma, esse time do voleibol é bom, mas não ganha. Chega na hora final, o que eu preciso fazer? Você acha que eu posso ajudar? Daí o Nusma virou para ele e falou assim: olha, monta um time da tua empresa, monta um time classista, porque se você entrar no Rio... Tem a Pirelli em São Paulo e a Fiat estava entrando em Minas e ia patrocinar o Minas Tênis Clube. Aí ele falou, fazer beleza. Um campeonato mais forte, claro, e outra coisa, ele pagaria... E ritmo de jogo para todo mundo. Claro, ele pagaria, o treinamento seria 2 vezes ao dia, mudaria o negócio do amador para um semi-profissional, um profissionalismo. Aí ele montou a Atlântica Boa Vista, você se lembra, né? Lembro. Aí começou a mudar o voleibol brasileiro. Aí a dedicação, a Pirelli em São Paulo, Fiat Minas... Aí se profissionalizou. Em 82... Que começou com os clubes realmente com nome de empresas, né? Nome de empresa, Luftin, Supergás Brás, isso você aí. lembra? Minas era Gás Fiat Brás. Minas. Fiat... Era Fiat... Minas Gás. Minas Gás. Isso aí, Minas Gás. Aí as empresas começaram a despertar, eu vou ter um bom retorno, quer dizer, eu tenho que gastar milhões em televisão, em mídia. Fomentam uma atividade esportiva que dá mídia. Social da mídia. E ganha uma visibilidade com a marca enorme, né? Então, aí começou ali, na década... Então, em 82, eu voltei a jogar na seleção brasileira. A gente foi ao Mundial. E antes teve esse Mundialito no Maracanãzinho, que lotou, né? Você deve ter ido lá, né? Nós ganhamos Vivia lotado. Nós jogamos contra a União Soviética também. A gente tem que agradecer muito o seu parceiro Luciano do Vale, Sim. que ele investiu no voleibol, né? Ele acompanhou o voleibol, investiu, apoiou. O time começou a ganhar, o Maracanãzinho lotado. E aí foi um boom. Em 83 a gente foi campeão pan-americano, ganhamos de Cuba. Em 84 nós ganhamos a primeira medalha olímpica. Primeira medalha olímpica do voleibol, medalha de prata. Lá em Los Angeles? Los Angeles, 84. Depois... 92 e aí o Brasil um pouco, né, a modalidade aqui começou a ser mais falada, né? Correto. Nível geral. Outro lance que também melhorou muito o voleibol, que em 91 o Banco do Brasil começou a patrocinar o voleibol brasileiro. Tá? Então, desde 91, esse é o patrocinador mais antigo da história do esporte brasileiro. Desde 91, o Banco do Brasil patrocina o voleibol. Sim, a gente tinha os animadores de torcida, né? Isso. E em 92, o Banco do Brasil deu tanta sorte, Nelson, que em 92 o Brasil foi campeão olímpico masculino. Um time novo, era Maurício, Marcelo Negrão. Uma nova geração, né? Uma nova geração. Mas esse time ia ser preparado para 96. Só tem que antecipou... Ganhou a medalha em 92 e em 96 esse time ficou em quarto. Olha só, um time maduro, que era para ser bicampeão olímpico. Mas aí começou a ser visto, né? Então os outros começaram a pegar a característica de cada atleta, né? Também. E aí você começa a fazer o planejamento de mudar a tua defesa, a ter ali teus... Naquela época não tinha líbero ainda, né? Então hoje facilita um pouquinho a questão da defesa, né?
Mas aquela posição dos atacantes ali, mais altos, para saída de rede, principalmente. A partir daí, o voleibol deslanchou masculino e feminino. O Zé Roberto era do masculino, foi pro feminino. O Bernardinho era do feminino, foi pro masculino. E os dois ganharam mundiais. Muita coisa. Ganharam. E outra coisa, quando não ganha, está no pódio. Porque o brasileiro tem que se acostumar também que você tem que respeitar o adversário. São feras, Itália, Cuba, Rússia e por aí vai, né? Então você tem que entender que do outro lado tem times também que estão se preparando com o mesmo objetivo. Então, né? Às vezes, a Polônia, né? Que, nossa senhora, que time. A Polônia, o povo polonês é apaixonado por voleibol. Você não tem ideia. Você não tem ideia, cara. Lá é futebol e voleibol em primeiro. Aqui não, aqui é futebol em primeiro. Segundo... Aquela parte que eles chamam da cortina de ferro, né? A maior parte delas tinha o voleibol muito presente na sua atividade. Muito forte, né? Era o leste europeu ali. Era a Tchecoslováquia, Polônia, tinha uma outra... Hungria, Romênia, Bulgária. Que eram times muito fortes. Bulgária é um timaço de voleibol, né? Mas a partir de 82 o Brasil começou a jogar de igual para igual contra qualquer equipe. Tanto que na Olimpíada a gente perdeu a final, no Mundial fomos medalha de prata, no Mundial nós fomos medalhistas pela primeira vez também. Mas a partir de 92 o Brasil está sempre no pódio, sempre brigando. E como é que fica na tua cabeça esse legado, né? Você vendo, eu comecei ali uma história no voleibol, na seleção brasileira de vitórias, de conquistas. Sim. Passei pelo período de transição, onde melhorou-se o investimento, né, através dessas empresas, e você vendo esses títulos a partir de 92. É muito legal, é gratificante, eu diria, porque a nossa época era uma época amadora, depois passou para um semi-profissionalismo, e quando começou o profissionalismo, em 85 eu parei, que eu estava com 2 cirurgias já no joelho e eu não aguentava mais jogar. Eu fiz em 82 uma cirurgia, 83 no mesmo joelho, outra cirurgia. E a medicina esportiva naquela época não é a medicina esportiva de hoje. Não. Pô, uma confusão, era forno, bia, gelinho no joelho. Não tinha... Eu até bati um papo aqui com meu amigo Odir, que é fisioterapeuta. A questão da fisiologia, a questão da fisioterapia evoluiu muito mais recente, né? Então, você sofria, né? Você, na realidade, quem cuidava de vocês era o massagista. É o massagista, ele era massagista, fisioterapeuta ao mesmo tempo. Em 83, todo jogo no vestiário eu tinha que tomar uma injeção para dor. Todo jogo. Então, quando tinha campeonatos assim de 5, 6 jogos, saía com o bumbum todo empolado. Não, e fora o que não tinha também calçados adequados para amortecer impacto, era a própria Tiger. Quadra. Hoje você tem emborrachado que amortece, você tem os tênis com amortecedor. Antigamente eu usava tipo uma palmilha, era o Tiger, que era badalado. E isso e nada era quase a mesma coisa, né? Então a gente sofreu muito, mas enfim, foi uma diversão. Agora, o bacana é você ter esse reconhecimento, é você falar às pessoas na rua. Sim, a gente encontra pessoas com um pouquinho mais de idade, assim, 50 anos, 55 anos. Cara, você jogou naquela geração. É isso aí. O Bernardo Abussac, Jornada das Estrelas, o Xandó não sei o quê. Badalhoca. E todo mundo assistiu algum jogo do Brasil, Sim. Isso é certo. Por exemplo, nós jogamos, eu não sei se você sabe, nós temos o recorde mundial de público. Foi no Maracanã, 95 mil pagantes. Sim, Brasil e Brasil União Soviética. Foi um amistoso. Chovendo, Luciano do Vale, né, de novo, isso atrás. Aí. Cara, o Shaq Jornada nas Estrelas com chuva era um terror para eles. 95 mil. Você sabe o que é? Hoje no jogo de futebol, Vasco e Flamengo... Eu tenho a memória desse jogo ainda até hoje 60 na cabeça. mil pessoas, Maracanã se modernizou. Foi marcante na história do esporte. Então, você tem esse título, eu vou morrer com esse título, Sim. cara. Outro dia, engraçado, teve o Mundial, daí teve Polônia e, se não me engano, Sérvia. E eles são rivais ali no continente ali, né? E eles fizeram o jogo no estádio de Varsóvia, de futebol. Aí eu falei assim, ferrou, quebrou o recorde, porque o povo polonês ama voleibol. Mas não dá em Aí, resultado, deu 65 mil pessoas, estádio lotado, mas venderam 60... Aí eu falei, não, esse título aí... Não, é o maior do mundo, Maracanã, né? Na época, né? Hoje deixou de ser. Jogando com a maior seleção de vôlei, assim, não de títulos, mas eu acho que de importância que a seleção de vôlei teve foi aquela geração. Foi. Né? Porque, assim, é muito fácil hoje com a estrutura, tecnologia, apoio, investimento, incentivo, você
fomentar a modalidade. Era difícil naquela época. Então a gente valoriza muito a dificuldade. Aquilo que você falou, todo mundo tinha que ter um emprego para se sustentar. Né? É verdade. Então, assim, o vôlei era só um complemento, né? Se dividia era olha, tempo. Nas férias, você tinha que pedir férias no seu emprego para poder ir a uma Olimpíada, para poder... o trabalho, eu tinha que pagar um professor de educação física, estava aula em escola, eu pagava alguém. Para poder cobrir o horário. Porque você não tinha lei que tinha um paraço. Olha que loucura. Então, quando a gente fala dessa geração, a gente tem que falar com muito orgulho. Sei. Né? Porque a dificuldade que foi desbravar naquela época, da maneira que era o esporte amador no Brasil, e o reconhecimento, enfrentando as melhores seleções do mundo, que tinham todo o apoio e estrutura. Né? Esse jogo contra a União Soviética, como eu te falei, que ficou marcado na minha memória e de muitos outros brasileiros, né? É importante a gente enaltecer o que aconteceu ali. Ganhamos, não ganhamos, para mim isso era irrelevante. Porque ali tinha uma geração que se dedicou, né, ao Brasil a fazer diferença diante de tantas adversidades. Isso é legal quando a gente reconhece isso. Né? E por isso que é bom a gente estar valorizando, né, essa história, nunca esquecer, né, de quem foram esses grandes expoentes, que literalmente você foi o maior expoente, né, porque era o mais alto da sua geração. Né? Em altura, só em altura. Não, mas teve todos os seus méritos também. Mas era também o mais alto em altura, né? Ficou marcado também, né? Como o mais alto da sua geração. O time ali, engraçado, que não era o time titular não era muito alto. Quer dizer, eu 1,98 m, daí vinha o Amauri, craque de bola, meu diagonal, nossa, um fenômeno. O menor era o William ou era o Bernard? Olha, o Bernard era um pouquinho mais alto, mas você vê, cara, hoje o Bernard, que foi um fenômeno, Sim. Qualquer líbero é maior do que ele. Líbero. E o Bernard no ataque, na bola de meio, na ele era muito ágil, mas muito rápido. Ninguém conseguia. Um monstro, o Bernard. O Renan também, 1,90 m, quer dizer, hoje seria considerado muito baixo o voleibol. O Renan foi um monstro, né? Monstro, um jogador completo. Aí tinha Xandó, 1,92 m, que foi o primeiro porrador mesmo, aquele cara do oposto, que pancada, era porrada para tudo que é lado, ele fechava o olho, não queria saber, explodia. Era bola na frente e o adversário. Era bola para ele, deixa e correr pro abraço. Então, o Montanaro também baixo, 1,87 m. Então, não era um time muito alto. A gente jogava contra jogadores, enormes, contra times enormes. Itália já tinha muita altura. Itália, a União Soviética, Cuba, depois a Rússia. Cuba também, um time muito alto. Mas esse time era muito bom tecnicamente, né? Muito bom tecnicamente. Era um time que errava muito pouco. Tinha algumas deficiências, mas surpresas as deficiências com a técnica. Sim, e o conjunto, né? Conjunto, Por isso que a gente deu muito trabalho ali. E depois, claro, veio uma outra geração, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Carlão, Maurício, Ricardinho. Aí o voleibol foi embora, E aí foi uma geração maior, inclusive, de altura, né? Com certeza. Já com outro porte, né? Hoje você físico, vê a Superliga, cara... É 2 metros, jogador de 1,98 m. É pequeno, é baixo. Já é baixo. Por exemplo, meio de rede hoje você tem que ter mais de 2 metros. 2,3 m, 2,5 m, 2,7 m. Mas também com o trabalho hoje de treinamento de impulsão, eles chegam... eu fico olhando assim, eu falei, é impossível. Né? Eu acho que o mais próximo que chega é o treinamento do basquete para impulsão. Porque eles chegam a quase 3 metros de altura para bater uma bola. Então, para você defender... Tem jogador que alcança 3,50, 3,60. É muita coisa. É muita coisa. Um lance que eu não entendo até hoje do voleibol, que os jogadores são mais altos, você tem tênis que te faz impulsionar, treinamento, parte física, levantamento de peso muito puxado, mas a rede permanece... Permanece na mesma altura. 2,43. Então os jogadores são cada vez mais altos, mais fortes, enormes... E a rede permanece. Permanece igual, né? Eu acho que deveria também aumentar um pouquinho a rede, mais 2 centímetros, aí ia fazer uma diferença. Porque é muita pancada, cara. É porradaria o tempo inteiro, tá muito bruto o jogo. Não, eles conseguem hoje cravar a bola na metade da linha de 3 metros do adversário. Você vê o oposto, né? O cara que sai do fundo para atacar, ele ataca como se estivesse na rede. Não, ele ataca da rede, né? Ele sai, ele salta, a projeção dele, ele vai na rede. E ele enfia porrada. Então eu acho que poderia aumentar um pouquinho.
Porque eu gosto do voleibol, aquele negócio de defesa, ataque, contra-ataque, volta, vai. Por exemplo, um jogo feminino, para mim, é até mais atraente. Que a mulher, claro, não tem tanta força, tanta explosão, então você tem mais volume técnica de jogo. Você tem mais volume, tem mais defesa, defende, ataca, volta. Aquele A rally gente que vê a gente umas chama partidas assim de na rally. internet. O voleibol masculino, cara, é porrada e acabou, é ponto. Mas engraçado que, assim, e eu vejo isso, eu acompanho esses últimos jogos que teve aqui, né, da seleção masculina, né? Até com os irmãos jogando, me perdoe até aqui eu vou... O Darlan, né? Isso aí. Do Darlan e o irmão dele, né? A torcida vibra quando a pancada acontece. Quando a pancada acontece, a bola bate no chão, a torcida só falta gritar olé. Olé, né? Então, assim, faz parte do emocional também da torcida e é legal aumentar a rede para melhorar a questão técnica, mas não pode tirar o apelo da torcida que tem com essa questão ponto final, né? Com ponto final. Né? Tá certo. Então, assim, o saque naquela época, hoje ninguém saca mais daquele jeito, esquece. Nossa. Não tem como. Impressionante, né? Jornada, beleza. Hoje... Não, o Jornada você tem que ter um teto alto. Que só hoje... o Maracanãzinho e Ibirapuera. Que senão você não consegue. Não consegue. E a margem de erro é grande. Se você fizer isso, o treinador te mata, né? Não, o Jornada, eu vou te falar, né? O Jornada é incrível, né? O Bernardo descobriu esse Jornada meio de brincadeira. A gente ia treinar no Maracanãzinho. Aí no final do treino... Vou acertar lá o teto. Aí era brincadeira, ele dava, daí a bola ia lá em cima, eu voltava, não sei o quê. Aí no jogo ele resolveu fazer isso sem avisar ninguém. E o Bebeto, você tá maluco, eu vou te tirar do time. Ele foi lá, deu e acertou. Aí o Bebeto, opa, peraí, isso aí pode... Mas também errava muito. Agora, em termos de marketing... Marcou muito a geração. Marcou. Hoje em dia, tu anda na rua, vem cá, tu jogou com aquele time que dava um saque lá em cima, não sei o quê, aquele saque, como é que é o nome daquele saque? Era Jornada nas Estrelas, Viagem, que também começou lá. E o engraçado que o Maracanãzinho, isso ninguém fala, né? O saque dava certo, primeiro que errava muito, a bola ia fora, mas quando ia dentro, era praticamente ponto. Sabe por quê? Que a iluminação do Maracanãzinho... Isso aí, você não enxergava a bola. Não era lateral. Não era lateral. Por exemplo, o estádio de futebol, a iluminação é lateral. Ela naquela abóbora ela lá em cima. E simplesmente você não via a bola. A bola sumia. E você não conseguia se posicionar. Aí quando vinha... Já estava em cima. Teve até uma matéria no Jornal do Brasil, um físico explicando a velocidade da bola, a massa, não sei o quê. Ela vem numa velocidade tal que você não consegue responder. Não dá tempo de reação. Não dá tempo. Então você vê que normalmente a bola cai na frente da tua mão. Você está preparado e quando ela chega você quer entrar, mas já aí não dá. Já não dá tempo. E o pessoal achava que era o saque. E não era o saque. Não, era o efeito a ilusão de ótica. A iluminação, cara. Uma vez eu fui jogar contra ele no Atlético Boa Vista e eu no Atlético Mineiro. E eu sou muito amigo, irmão do Bernard, né? Daí ele foi dar o saque e eu avisei pro time, olha, deixa que eu passo. Onde a bola for, eu passo, que eu vou dar uma gozada nele. Ele sacou. E eu fui acompanhando, me posicionei e, de repente, a bola sumiu. E eu, cacete, entrei numa fria. Eu falei assim, entrei numa fria. Cara, quando a bola veio... Ela caiu na minha frente, raspou no meu dedo, que você não consegue ver, ela vem numa velocidade tal. Aí ele quase caiu do outro lado, né? Rindo, né? Rindo, gozando. Então, para quem não sabe, o saque era difícil. Era marqueteiro com a iluminação lá em cima. Sim, com certeza, né? E assim, aquilo que você falou marcou uma geração, né? O saque. Se eu não me engano, se não me falha a memória, me perdoe se de repente eu estiver sendo equivocado, né? Tem muito tempo isso. Foi o William, né? Foi o Viagem ao Fundo do Mar. Foi o William, né? Ele começou aquele saquezinho, né? Que era o saque forçado. Era o... Como é que era o nome? Era o Viagem ao Fundo do Mar. É isso aí. A brincadeira. Mas aí depois entrou o Xandó, porrando o saque mesmo, e o Montanaro também. Entrava dando uma paulada, e hoje né? é padrão. Hoje... Todo mundo segue essa tendência. Feminino, masculino. Já foi mais. Aí o pessoal entendeu que estava errando muito. Que não precisava sacar tão forte assim. Sim, que aí você tem o saque tático. Né? Agora, tem jogadores na Superliga que são especialistas
né, nesse fundamento, saca, né? Tem um cubano, Lopes. Mas você vê o próprio Darlan sacando. Um Darlan. Não, um absurdo. O a Lopes, sabe velocidade... quem é o Lopes, aquele cubano? Que joga no Sada Cruzeiro. Tá, Lopes. sei. Meu Deus do céu, cara. Ele tem um saque viagem que é algo inacreditável. Não, a velocidade que vai. É mais de 100 quilômetros. E você não consegue responder. Não dá como, cara, 100 quilômetros. Até porque é aquele, né? Você tem o saque flutuante, né? Que é aquele desbalanceado, né? Que ela muda de trajetória no meio do caminho. Né? Normalmente você saca no teu atacante para dificultar, né, o contra-ataque, né? O saída de rede, né? Para evitar. Mas, assim, a força ainda continua sendo... Mas alguns. Antigamente todo mundo estava errando muito. Aí agora eles dão um saco, como você falou, mais tático, né? Para quebrar um pouco o ataque ali. Sim, o ritmo, né? Mas tem jogo. uns 2 em cada time que o tempo pancada, inteiro é a pancada. pancadão. E quando entra, cara, é muito difícil você passar, porque é muita velocidade, é muita porrada, cara. Não, é que nem assim, hoje sem a tecnologia você não conseguiria marcar nada, né? Porque a velocidade que a bola bate na linha, coitado do árbitro de linha, né? Aí tem que ir pro VAR. Tem que ir pro VAR, né? Porque é muito rápido. Né? Nem na televisão, a gente está assistindo, às vezes na televisão, você não sabe se a bola foi dentro, foi fora, não dá tempo. Né? Você jura que a bola foi fora. E às vezes trisca na tua unha, né? No teu dedinho, é imperceptível. E aí você vai pro VAR, daí triscou na unha, rapaz. Sim, porque o dedo movimenta, não tem como, né? Que é o... Como é que eles chamam lá? É o desafio, né? Desafio. Aí você vê o movimento do dedo e você sabe que houve o toque, não tem como. E é legal uma coisa assim, até falando nisso, ô Fernandão, né? O carinho das pessoas, né, se referenciam mais a você como Fernandão, o pessoal, mesmo parando de jogar, ficou, né? Ficou no imaginário das pessoas, né? Aí o pessoal me chama de Fernandão e eu respondo, né? Vou fazer o quê? Não, é uma maneira carinhosa como eu sou tratado. Carinhosa, lógico. Mas assim, o que acontece? Hoje, o que eu vejo, né? Esporte olímpico, de maneira geral, está mais presente na televisão, né? Agora estamos em ano olímpico, né? Principalmente então facilita os canais fechados, né? Canais hoje, fechados. Por exemplo, o Sport TV da Globosat tem Sport TV 1, 2 e 3. Então, que passam a Superliga, passam tudo. Não, e todos os esportes, né? Você tem tudo, canoagem, você tem boxe amador, você tem luta, taekwondo, judô, porque são 3 canais. Sim. E às vezes você não tem tanta modalidade, então repete ainda, né? Vai repetindo de madrugada, de manhã, à noite, e vai repetindo. Então é muito legal. Tem a ESPN, Fox Sport, então, quer dizer, deu uma incrementada muito legal. Tanto que, assim, o que eu ia te falar é que era justamente isso, né? Ele hoje praticamente é considerado o segundo esporte do país, né? Já depois do futebol, o vôlei hoje, ele é o esporte mais popular que a gente tem, não desmerecendo os outros. Que é o futebol, isso aí, eu mesmo sou apaixonado por futebol, se perguntar o que você gosta, eu gosto de futebol. Tricolor mesmo? Sou vascaíno, Vascaíno? Ninguém é perfeito. Sério? O jogo começou no Fluminense. Joguei no Fluminense, eu morava lá do Fluminense, mas, cara, sempre vascaíno. Do contra. Mas frequenta? Muito. É aquele torcedor ali que acredita sempre no time. Acredito, né? Eu tô meio decepcionado, mas continuo acreditando. Pô. Acredita muito no Paê? No Paê, no time. Eu acho que a gente vai dar ainda uma reviravolta aí, mas tá difícil, cara. Tá no início de trabalho, né? A questão da mudança para uma SAF não é uma virada de chave da noite pro dia. Né? A gente teve aquele boom do Botafogo, mas ele não pode ser considerado ele como regra, né? Foi exceção. Você tem um período, né, de transição, até cultural, né? Você tem toda aquela mentalidade do futebol e você tem que se desconstruir, que agora você é uma empresa com métodos, com gestão, mas a com torcida, limites. Né? A torcida cobra, né? do mesmo jeito, não tem jeito. Quer vitória, não quer saber. Mas sem o planejamento, você não chega ali na frente. Eu acho que o Vasco já está com 1 ano e meio de SAF, né? Agora é o período já da mudança de chave, que é o período que gira 2 anos. Investiu muito, já investiu mais de 100 milhões, só tem que também investiu muito errado, né? Muitos jogadores que não deram certo, então naquele negócio de, vamos trazer jogador, trouxe muito jogador e a grande maioria não deu certo, né? Então, quer dizer, tem isso, né? O gerente de futebol, no caso, né? O cara que vai estar olhando o mercado,
Então o Vasco agora, nesse Carioca, trouxe muito jogador. Alguns estão rendendo e uma maioria não está rendendo novamente. Então isso aí me preocupa muito, porque é muito investimento. Você traz os gringos, salários altos, 300, 400, 500 mil por mês, até 1 milhão, e não está apresentando resultado. Mas vamos ser otimistas achando que vai melhorar. Continuar acreditando. É claro, sempre. Tem que sair o estádio novo. Tem que mudar a mentalidade, a forma com que se trata o torcedor. Porque a torcida do Vasco... O torcedor Vasco, abraçar essa mudança. A torcida do Vasco, não sei se você concorda, mas é uma torcida apaixonada. É apaixonada, sim. E isso é uma questão cultural, porque o estádio do Vasco foi construído com dinheiro dos portugueses, né? Sim. O centro de treinamento agora também foi construído com doações. O Vasco tem uma cultura muito, a torcida está envolvida. Ela está muito presente. E até hoje, você vê os jogos do Vasco sem essa crise, todo jogo do Vasco no Maracanã é 60 mil pessoas. Sim. São Januário, todo jogo, 20 mil pessoas lotado. E a gente espera mais, né? Espera pelo menos títulos aí no curto prazo. Já pensou em fazer parte da estrutura do Vasco? Não, eu já tive muito presente politicamente no Vasco, muito presente. Agora não estou um pouco afastado. Eu fui uma das pessoas que conseguiu lá o patrocínio da Eletrobras para o Vasco. Eu sempre trabalhei com projetos. Eu fui diretor de voleibol do Vasco uma época, em 86, mais ou menos. Eu fui conselheiro muito tempo. Já tive aí... Bem atuante, então. Já fui bem atuante politicamente, contra, a favor de correntes. Hoje prefere ficar na posição de torcedor, né? Hoje é mais confortável, né? Hoje eu estou só como sofredor. Essa parte a gente não conta, né? Torcedor sofredor. Que faz parte, aquilo que a gente falou, né, Fernandão? O Campeonato Brasileiro, por exemplo, começa com 19 derrotados, né? Porque só vai ter um vencedor, né? Só um vencedor. Então, assim, são projetos e planejamentos que você tem um ano inteiro. Negócio, os 4 primeiros mas que você sabe que 19 não vão chegar. Mas você tem a classificação para Libertadores, classificação para quê? Para Sul-Americana. Então, você tem sempre aquele gostinho de eu estou classificado para... Hoje você na realidade, só tem 4 posições no campeonato que não fazem nada. O restante, ou você caiu ou você se classificou para alguma coisa. Para alguma coisa, é isso aí. Então, assim, eu acho que esse próximo Campeonato Brasileiro, que vai estar próximo de se iniciar... Não tem favorito, não, né? Não. Eu acredito que o Vasco venha forte, não sei se vem para brigar pelo título. Não acredito, não. Mas é uma competição de tiro longo. Um dos favoritos é o Nova Iguaçu. Não, Nova Iguaçu não dá no Brasil. Não. Ele só tem que fazer o papel dele, né, nas finais agora, né, vencer os jogos. O Flamengo, né? Cara, mas como tá jogando esse Nova Iguaçu, hein? Que beleza, hein? Sim. Tem que bater palma, hein? Sim. Cara, a garotada tá jogando futebol de primeiríssima Isso qualidade. É uma coisa, assim, que a gente tava... Assim, eu tava pensando aqui. Os times chamados pequenos, eles planejam uma competição que é a vida deles. Então, aquilo ali, eles se focam, eles treinam, investem, se dedicam para... Naquele momento dali, eles alcançarem os melhores objetivos. A vida deles. O grande, ele tem 5, 6 competições durante o ano, tá? E é difícil você ter um elenco para tantas competições jogando... Manter o mesmo nível, né? No mesmo nível, né? E o Carioca, eles começam antes do treinamento. Enquanto todo mundo dá férias, os grandes dão férias, eles já começam a treinar. Exatamente. Então, eles começam lá em novembro, dezembro, já no treinamento. E aí tem férias dos jogadores, os melhores times, não sei o quê. Que é importante para eles, para a classificação para a Copa do Brasil, que é uma competição que distribui prêmios muito altos. O Sampaio Corrêa foi muito bem, o Boa Vista também está sempre bem. Sim. Sampaio Corrêa até uma grata surpresa, né? Já é na realidade, o segundo ou terceiro clube da região ali. Né? Então, Saquarema ali, aquela área ali. Então você Boa Vista. Um polo ali de fomento da modalidade aqui no Rio de Janeiro. Mas me fala, não falando agora só de futebol, eu vi que aí que você pegou um pouquinho da sua história física, né? Aquilo que guarda, né? Marca o que você passou, né? Que são as suas medalhas. O que você tem aí? Mostra aí pra gente. Você trouxe aí. Isso aqui é a primeira medalha olímpica do voleibol brasileiro, em 84, né?
A gente conseguiu a medalha em 82 do Mundial, também a primeira medalha mundial em 82, mas essa aqui é uma medalha especial, que foi a primeira medalha olímpica, né? Não foi o ouro, como a gente gostaria. Mas ele tem um sabor de ouro, né? Ah, com certeza. Porque só vocês sabem a dificuldade que foi estar lá, Quando eu né? vou dormir, todo dia eu dou um beijinho na minha medalha aqui, ó. Por favor. Aqui, gente. Isso daqui é um pouco de superação, dedicação, abdicação e acreditar que o esporte faz a diferença na vida das pessoas, tá? E o fruto dessa medalha aqui marcou uma geração, marcou o esporte nacional. Então a gente tem que lembrar desses ídolos que a gente tem, valorizá-los e não esquecer que o esporte hoje, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas, tá? Isso aí é muito... E fora que ela é bonita, gente. Los Angeles, 23ª Olimpíada de Los Angeles, 1984. Ela tem alguma coisa aqui ao redor que eu tinha visto, que eu não vou enxergar. Voleibol Man. Ah, é a modalidade olímpica na qual ela faz referência. Pô, que legal, Fernandão. Legal, obrigado. Isso daí realmente merece todo o nosso reconhecimento, né? E a importância que ele tem na história do esporte brasileiro. E recentemente eu ganhei a medalha Tiradentes, né? Essa que foi a última agora. É, a comenda que eu recebi da Alerj, né? Dada pela deputada estadual Marta Rocha, uma pessoa muito querida, e ela me outorgou essa condecoração. Para quem não sabe, é a maior honraria, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu virei comendador agora, rapaz. É, a medalha Tiradentes são para poucos, né, e são escolhidos literalmente a dedo, até porque o processo ele passa por uma ampla defesa do seu solicitante junto à mesa, né, para que se conceda essa honraria, tá? Mas deixa eu tentar ler aqui. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Palácio Tiradentes, Medalha Tiradentes, Libertas que será também, que é o símbolo, né, do Estado de Minas Gerais, na resolução 359/89, que foi que criou essa comenda aqui, né, conferida aqui ao nosso ídolo Fernandão, mas ele também não tem só essa, se vocês não sabem, né, em 1987, salvo engano, ele também recebeu a medalha Pedro Ernesto aqui, que foi proferida pelo município do Rio de Janeiro, que é a maior honraria aqui do município do estado do Rio de Janeiro, também por esse reconhecimento. É verdade. Né, foi das na época conquistas. O vereador Chico Aguiar. Eu recebi junto com o almirante grego, não sei se lembra, o almirante grego do América. Então nós fomos agraciados. Era presidente do América, né? Ele foi presidente do América. Na época ele era presidente do América. Eu me lembro lá que tinha uns amigos lá e cheio de americano, né? Cheio de pessoas com a camisa vermelha do América. Sim, do famoso Mequinha. Meu falecido pai era torcedor do América. Foi muito legal. O almirante grego já falecido, mas uma pessoa que contribuiu muito para o América, né? Hoje a gente vê, inclusive, o América uma situação muito difícil, muito delicada. O Romário... A gente torce para que ele tenha sucesso. Agora, vamos ver se pelo menos o América consegue voltar aqui no Rio de Janeiro a etapa principal, Sim. né? Jogar contra os melhores clubes, que hoje ele está na segunda divisão do futebol aqui do estado do time Rio de da Janeiro. Campos Sales. Né? E treinava onde hoje é um shopping. Ali que no é o Vila shopping, Isabel. o Boulevard Shopping. Iguatemi, né? Agora, era Iguatemi, virou Boulevard. Né? E lá era o campo do América. Eu, toda vez que eu passava para ir trabalhar, eu passava e ficava também. olhando o campo do América. Estádio Volney Brown. O estádio Volney Brown, que era presidente do América. Volney Brown. E ali era uma posição privilegiada para todo mundo que passava ali. E todo mundo tinha que passar por ali, que morasse na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Tinha que passar por ali, né? Mas, Fernandão, me fala uma coisa. E hoje, o que você... Você é gestor esportivo hoje, né? Eu hoje eu estou aposentado, compreendeu? Me aposentei, mas... Conseguiu se aposentar? Mais ou menos. E o esporte não larga da gente, né? Mas eu acompanho o esporte, mas não tenho hoje nenhum cargo, assim, e não... Eu durante 12 anos fui secretário municipal de esporte e cultura em Itaboraí. Então, eu trabalhei muito tempo lá em Itaboraí. Eu trabalhei com 3 prefeitos, mesmo não sendo filiado a nenhum partido, eu nunca me filiei.
Então, eles me convidaram, eu Era fui. pessoa técnica, né? É técnica, obviamente, você tem que entender também um pouco de política, você tem que ser um técnico e entender também que existe política ali na secretaria, no meio. Mas foram prefeitos que não me deram problema nenhum, me deram apoio e eu consegui ficar lá. Nisso, eu tinha uma empresa de consultoria de marketing esportivo, então eu desenvolvi vários projetos. Eu fiz um festival da terceira idade na UERJ, depois fui para o Tijuca, um projeto muito legal pela Lei Rouanet, o Bradesco Seguros era o patrocinador. Eu trouxe Oxford e Cambridge, aquele desafio do Rio Tâmisa, do Remo, do 8Com. Eu trouxe para o Brasil em 98, se não me engano, na época do César Maia, um evento aqui na Lagoa que eu fiz em 2 dias, foi maravilhoso, maravilhoso. Então, eu sempre trabalhei com projetos, torneios masters de voleibol, e sempre correndo atrás de patrocínio, né? Era uma loucura. Isso a gente não para, né? Não parei um minuto, né? Então, minha vida foi, sabe, foi muito corrida. Agora eu estou aposentado, cuidando da saúde, vendo os filhos e curtindo os amigos, né? Lógico, eu acho que é importante, é merecido, né? O que a gente construiu, agora tem que aproveitar um pouco. Então, sim. Eu tenho muitos amigos, a gente se reúne sempre, almoça, bate papo. E tem história, né? Tem história para contar. E cada haja um tem resenha, sua história. haja resenha, né? Haja resenha. E torcendo pelo Brasil, né? Não só o esporte, mas que o Brasil melhore, né? Que haja um pouco mais de coerência entre os políticos, executivos, o povo brasileiro, que se eduque mais, que se invista mais em educação e esporte. É isso que a gente torce para o Brasil, porque eu não vejo o Brasil melhorar, cara. Já tem tempo aí que eu estou torcendo. Já tem um tempinho, né? E eu vejo o Brasil cada vez indo para um buraco, independente de ideologia, esquerda, direita. A gente não entra por esse lado não na discussão. Entra, não melhora. A gente não só melhora. constata o fato. Que a coisa está indo para um buraco e eu fico muito preocupado. Quer dizer, eu já estou na última etapa de vida, mas a gente fica preocupado com os filhos, os amigos. O legado que a gente deixa, né? Que são nossos filhos, né? Com o Brasil, a criançada, a juventude, né? O que será do Brasil futuro? Isso me preocupa. Nós somos brasileiros, vamos acreditar sempre, né? Tomara. Né? Que um dia melhore, acreditando que educação e esporte é fundamental. São ferramentas. Eu vou te falar, eu fiquei 12 anos lá em Itaboraí, e quando eu fui para lá, o pessoal, caramba, o cara tá vindo para cá, o cara é isso, o cara é bom, o cara é medalhista, eu me achando o máximo, né? Quando eu chego na cidade, você não tem verba, você tem um estádio todo quebrado para construir, você é casa de cultura, e você fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí você começa a trabalhar, buscando amizade, parceria. E eu aprendi muito mais do que eu até ensinei, do que eu deixei de legado lá. Eu vou te falar um fato que eu sempre conto nas minhas palestras, meus amigos. Logo que eu cheguei, eu consegui umas bolas, camisetinha, calçãozinho, para uma área muito carente lá, um campinho de futebol todo quebrado, um senhor aposentado que apitava os joguinhos para a criançada. E eu consegui umas bolinhas, eu fui lá entregar. Entreguei, os garotos tudo mirradinho, educado, todo mundo sentadinho no meio do campo, galera em volta, porque tinha bola nova. Pô, nada, cara, não dei nada, mas para eles era o máximo. É isso aí. Aí, quando eu fui saindo, uma senhora segurou meu braço e falou assim, baixinho, eu quero agradecer muito o senhor. Mas por quê? O senhor salvou meu filho. Minha senhora, desculpe, mas eu não salvei seu filho. Não, o senhor salvou meu filho, sim, eu tenho certeza disso. Eu falei, minha senhora, deve estar havendo algum engano, eu não sou médico, eu não sou bombeiro, o senhor salvou meu filho, sabe por quê que o senhor salvou meu filho? Olha só, cara, porque meu filho estava chegando, meu filho tem 13 anos, ele está ali no campinho. Ele estava chegando, ele almoçava, ele não queria mais estudar, ele ia para a rua e voltava 6, 7 horas da noite com 30, 40 reais. Ele estava virando aviãozinho, para entregar droga. E ele jantava, rebelde, não queria estudar, dormia, sei o quê, e essa vida. E agora? Ele chega, ele almoça tudo, a escolinha começa às 3 horas, ele estuda de 1 às 3 direto, senão ele não vai para a escolinha, ele volta morto, todo machucado, morto, corre o campo inteiro,
Quando ele volta, ele toma um banho, eu ponho um prato de comida, acabo o prato de comida, eu ponho um livro na frente e ele dorme ali estudando. Aí eu ponho ele na cama. Então, eu sou literalmente salvou meu filho. Olha que coisa, cara, tu ouviu um negócio desse? E ela falou, essa senhora falou, real. olha, meu filho e outros. É isso aí. Meu filho e outros. E é real. Então, o esporte, por causa de uma bola, por causa de um apito que eu dei lá para o senhor, mudou a vida de algumas crianças. Olha só, cara, a profundidade disso. Pequenos atos fazem grandes diferenças. E aí eu comecei a entender o esporte como ferramenta social. Eu esqueci nada de alto nível, vamos trabalhar. É isso aí. Então eu trabalhei lá fundo para tentar ajudar essas comunidades de futebol, esporte. Deixava eles jogarem. Não é muita coisa que precisa. Eu deixava essa garotada jogar no estádio municipal, que é o máximo, se fosse o Maracanã. Sim. E eles achavam o máximo eu abrir o estádio para os pais, para a torcida. Olha, mas foi muito legal. Então, essa experiência que eu tive e outras coisas mais que aconteceram, eu aprendi muito mais do que eu entreguei. É aquilo, né? Eu costumo falar muito aqui, até você falou, né, da escolinha de futebol lá, né, de um senhor. Eu bato muito numa tecla, até porque a minha área veio de muitos e muitos anos de futebol. Que o futebol é uma ferramenta de inclusão social, ele não é um esporte. Ele é um esporte por natureza técnica, mas no Brasil ele é uma ferramenta de inclusão social. Né? Através do esporte você salva vidas, você dá oportunidade, você dá objetivo para famílias, e a maioria delas se agarra à possibilidade de que um dos filhos virem atletas de futebol para tirar a realidade financeira, a realidade social que aquela família se encontra. E disciplina o garoto. Você não tem ideia, ele entra um capetinha, na hora ali ele tem que se enquadrar no horário, no treinamento, ele tem que ser parceiro. Isso depende muito do profissional que está ali dirigindo. Lógico, mas tem que ter responsabilidade, está lidando com a vida, né? Responsabilidade da criança. E a oportunidade entre o certo e o errado está numa bola de futebol às vezes. Óbvio, como outras modalidades esportivas, a gente sabe a importância da futebol que trabalha com a classe C mas e a D. capilaridade do futebol ainda é importante. Não, principalmente na classe C e D, né? Sim. Na classe mais necessitada. Até porque você jogar um vôlei são meia dúzia de pessoas ali, 6 de cada lado. Né? Futebol, você já tem no mínimo ali 22 em campo. Né? E fora um universo inteiro. Então, ele tem muito mais volume, né, para poder atender 220 milhões de brasileiros, né? Mas todos os esportes, de maneira geral, são muito importantes. Com certeza. Para mudar a sociedade que a gente tem, junto com a educação, aquilo que você falou da mãe, se ele não estudar, ele não pratica atividade esportiva. É muito importante as famílias terem essa mentalidade, né, de atuarem junto aos seus filhos que, se querem praticar alguma atividade esportiva, eles precisam estudar. Se a gente fizer a nossa parte através de pequenos atos, pequenos movimentos, a gente causa grandes transformações na nossa sociedade brasileira, né? Mas, assim, referências também são importantes, né? Então, assim, os ídolos fazem parte também disso, né? E, assim, por mais às vezes que você acha que só tenha mais recebido do que dado, né, nesse período só, né, exemplificando, né, a figura importante do ídolo ali é importante para toda essa criança, para todas essas famílias que estavam ali. Não é um desconhecido que está ajudando, né? É um ídolo, é uma pessoa que fez pelo esporte brasileiro, pelo esporte mundial, muita coisa, né? E ele está ali preocupado com a gente. Isso faz a diferença. Legal. Então, isso aí. Todos que fazem parte dessa linhagem dos ídolos deveriam ter essa oportunidade, se dedicar para essa etapa da sociedade, que é a etapa inicial, onde a maioria precisa de muito apoio. A carência é muito grande. Então, assim, façam parte, ajudem, transmitam o seu legado, né? Façam como o Fernandão fez, né? Na base da humildade, na base do acreditar que fazendo algo a gente vai mudar. Né? Isso aí é importante. E o esporte é uma ferramenta, assim como a cultura, né? Teatro, música, bandas,
cinema, tudo isso dentro de uma escola é muito importante. Você desenvolver o esporte, a cultura, bandas. Você tira a possibilidade deles se exporem à violência, né? Poxa, olha, você não tem ideia. E a criançada quer isso, mas muitas vezes a escola não oferece isso, não tem perto nada na comunidade. Aí ele vai para onde? A criança vai para onde? A estrutura familiar já é debilitada. Não existe uma política pública de em cada bairro ter uma mini Vila Olímpica. Você não precisa ter uma Vila Olímpica monstruosa, nada. Você tem... Mas se tivesse uma pista de pequenos 200 núcleos, metros, né? Isso aí de atletismo, uma piscina pequena para você fazer uma hidroginástica, fazer exercício para a terceira idade, uma academia. Olha, eu tenho certeza que essa rua, essa comunidade seria... Abraça, né? Seria diferenciada, teria menos violência, menos problemas de saúde, Sim. sabe? Seria uma comunidade mais amiga, porque o esporte, esses eventos culturais fazem isso, você ficar junto. Então é isso, vamos ver se Deus ilumina aí os representantes brasileiros, em Câmara, Assembleias, Brasília, para que a gente crie aí uma política melhor. Temos que acreditar sempre, né, Fernandão? Óbvio, né? A gente está num período agora que vai entrar um período eleitoral, né? Para cargos executivos e legislativos, né? Então a gente tem prefeitos e vereadores que vão ser eleitos agora em outubro. A gente sempre pede que a população seja muito consciente na hora das suas escolhas, né? Sejam muito focadas em prol do coletivo, não do individualista, né? Para que a gente possa ver os nossos filhos, né? O nosso legado, tendo alguma possibilidade de um futuro melhor. Isso daí é muito importante que todo mundo, né, como cidadão, né, faça o seu papel na época das eleições de maneira pensando sempre no coletivo, não no individual, né? Porque é só assim que eu acho que a gente vai poder ver as nossas crianças, ver o nosso futuro, o nosso legado aí, com perspectivas. O futuro está na criançada, no jovem. Né? Sim, sim, com certeza. E até aproveitando, falando nisso, eu até não te perguntei, né? Como a gente falou de legado, de filhos e tudo, e os seus? Alguém quis seguir a sua profissão? Não. Eu tenho 3 filhos, eles adoram fazer ginástica, fazem luta, jiu-jitsu, mas de uma forma recreativa. Não competitiva, né? Nenhum deles foi para o esporte competitivo. E nem para o vôlei? Nenhum deles. Agora, eles ficaram bem mais baixos que eu, né? Eu brinco com eles que eu falo, cara, alguma coisa saiu de errado. Eu tenho 3 anõezinhos do meu lado, eles ficam tudo alto, né? Mais baixo que eu. Daí eu chamo eles de anõezinhos, né? Eles ficam malucos. Mas eles não foram para a competição. Eles têm um físico assim avantajado, forte, fazem ginástica, quer dizer, saúde. E para mim tá ótimo. Sim. Eu nunca forcei nada. Eles, por exemplo, eles fazem surf, o outro joga futevôlei, um faz jiu-jitsu. Os 3 fazem ginástica, academia, um é formado em educação física, personal, mas eles não foram para a área de competição. Tá ótimo, eles estão bem, estão saudáveis, isso que é o mais importante, estão felizes. Com certeza. E aquilo que a gente bateu muito na tecla hoje aqui, né? Esporte é importante, né? Então, assim, sempre. A referência de um atleta dentro de casa se transferiu, né? Aquilo que a gente fala que a fruta não cai longe do pé, né? Então, se transferiu para os seus filhos, né? Para o seu legado, né? E eles vão, consequentemente, passar isso para o legado deles, né? E isso é importante, isso é legal a gente ver. Eles amam esporte, amam cuidado físico, academia, futebol de praia. E todos são vascaínos? Fala para mim. Os 3 são vascaínos. Sério? Essa é a única parte que a fruta podia cair longe do pé, né? Uma vez, o meu filho foi ao Maracanã comigo há muito tempo atrás, e tinha um Vasco e Botafogo. E o Botafogo deu uma surra no Vasco, mas no Maracanã antigo ainda. Isso aí ele era pequenininho. Acabou o jogo, ele viu a torcida do Botafogo gritar, e ele não entendia muito, ele devia ter uns 7 anos, 6 anos. Aí ele virou assim: papai, eu posso pedir uma coisa para você? Claro, filhinho, que você pedir, papai. Mas você não vai ficar achando... Mas claro que não, meu filho. Poxa vida, papai te ama. Eu sou Botafogo. Eu imaginei que ia ser eu dei um tapa na orelha dele, ele desceu uns 5 degraus.
Papai, que isso? Mas você... Não, tudo menos isso. Tudo menos isso. Daí eu cortei o cirquinho, mesada, sorvete, botei de carinho. Aí ele virou vascaíno. Mas eu brinco sempre com ele, mas ele virou tão inocente. Papai, agora eu sou... Porque ele viu o Botafogo Sim, gritar. tem muito disso, né? Aí, mas Nessa os três fase, são vascaínos apaixonados, né? Não, mas é importante. Eu acho que a gente tem que... A gente brinca e tal, Claro. faz parte do nosso universo do futebol, brincar sobre essas questões dos clubes e tudo. Mas é importante a gente, né, ter a linha nossa e não ir por resultado. E eles adoravam, quando eram menores, iam aos jogos também, brincar. Porque a muitos gente tem amigos. Fernandão, a gente tem um costume muito equivocado, né? É que a gente é tratado, né? As pessoas tratam como torcedor, né? Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, né, de sermos tratados como torcedor e até nos posicionarmos também diferente disso, né? A gente é fã. O torcedor é aquele que torce pelo resultado, ou seja, ele torce sempre pela vitória, ele nunca vai aceitar a derrota. O fã é aquele que não importa o resultado. Eu sou vascaíno, eu sou botafoguense, eu sou flamenguista, eu sou tricolor, não importa. Eu visto a camisa, eu vou fazer caminhada com o material do meu clube, eu faço os meus filhos torcerem por aquele mesmo time que é o meu do coração. Essa a gente precisa, porque a gente vai diminuir a violência com isso, nos estádios. Tá demais, hein? Porque o torcedor, ele se exalta por conta do resultado. O fã não, porque o fã, ele quer a vitória, mas ele é mais fã do clube do que só da vitória. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho essa mentalidade, as pessoas, né? É longo prazo, né? Isso eu não vejo a curto prazo mudando aqui ainda no cenário brasileiro. Você fora do país, você já tem a figura do fã muito presente, né? Você tem tudo, né, na vida das pessoas gira em torno da marca daquele clube, não importa a modalidade esportiva, que ele é fã. Né? Então ele tem camisa, chapéu, boné, celular, mascote, pelúcia, hino, musiquinha, foto com ídolo. Então, para ele, assim, o resultado do jogo é importante, mas não é determinante, né? E a gente precisa mudar um pouquinho isso daqui. A gente sabe que o esporte amador, ele tem essa vertente. Pode contribuir, né? Ele contribui porque ele não é aquela paixão exacerbada, né, do futebol, né, extremista, né, e volto a dizer, a referência de ídolos como você, né, é importante para a gente mudar um pouquinho esse conceito. Tá certo. Tá? E, assim, agradeço imensamente. É um papo curto, mas é rápido. Não, foi ótimo. De qualidade, porque a sua história não daria para a gente contar em 1 hora de gravação, né? Se a gente fosse falar de resultado de partidas, a dificuldade, treinamento, processo de evolução, a gente ficaria, acho que 2 dias aqui conversando. Com certeza, tem muita história para contar. Porque é muita história, né? A resenha seria grande, mas a gente tem um tempo assim limitado, né? A gente tenta condensar um pouquinho, né, as histórias, tentando ser assim justo com a representatividade que você tem dentro da história do vôlei brasileiro, né? Chamada geração de prata, né? Que é a geração de prata que você fala mais do que a geração de ouro. É verdade. Em 92 o Brasil foi campeão olímpico, né? Mas se você perguntar assim, eles conhecem mais a geração de prata que de ouro. É inacreditável. É isso aí. E os jogadores de ouro, porra, jogaram um absurdo. Sim. Perderam um único set para a Holanda. Sim. Incrível. Mas o pessoal conhece mais... Pela aquilo que eu falei contigo, a importância que marcou numa geração o início ali, e né? na modalidade esportiva no cenário nacional. Se hoje a confederação é grande como ela as competições são robustas como elas são, né? Começou através da geração de prata, né? Através da conquista, na realidade, da geração de prata. Ela começou um pouquinho antes, né? Existiram outras conquistas que culminaram na geração de prata, né? Naquela conquista em Los Angeles, 84. Em 82 né? a gente foi, quer dizer, no caso que eu te falei, campeão do Mundialito, e fomos ao Mundial, ficamos em 2º lugar, medalha de prata. Em 83 a gente foi campeão pan-americano na Venezuela, ganhamos de Cuba, que a gente não ganhava há muito tempo, ganhamos de Cuba, fomos campeões pan-americanos. Em 84 culminou com a medalha. Então foi um ciclo aí de 3 anos,
que realmente alavancou. E evoluiu a gente muito a tem que modalidade. bater palma para a época Luciano do Vale, que acompanhou, investiu no voleibol. Sim. E ele deu muita sorte, que esse time também levou a muitas vitórias. E ele deu visibilidade, né? Que Sim. precisava. Isso é muito importante, né? O apoio da mídia. A Globo veio depois. Primeiro começou com o Luciano do Vale fora da Globo. Sim, o Luciano sempre acreditou nesses esportes. Não foi só o vôlei, né? O Maguila. Tem muita gente, né? A sinuca. Full Contact. Não, a sinuca também. Sinuca, né? Então teve bastante... Eu assisti a sinuca. Pô, agora ele pegou pesado comigo. Eu lembrei aqui, né? Rui Chapéu. Isso, Rui Chapéu. É isso aí. Até ele popularizou... Popularizou o snooker, né? Que a gente hoje... Né? Mas foi uma figura, saudosa figura, que realmente marcou muito vários esportes brasileiros. Ele alavancou muito. A época do boxe, nossa senhora, o que ele fez com o Maguila, né? Ele colocou o Maguila lá em cima. Pô. Sim, com certeza. Isso aí é muito, muito relevante, né, para a nossa história. Isso aí. Né? Obrigado, Mas, Fernandão, Nelson. obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, honroso convite. Agradeço aí, gente. Por favor, não deixe de deixar seus comentários aqui para gente, seguir lá o nosso canal para acessar os nossos conteúdos. Tá? E deixe seus comentários desse bate-papo que a gente teve aqui sobre o vôlei, esportes olímpicos, né? Falando um pouquinho dessa história aí tão vitoriosa na carreira do Fernandão. Obrigado aí e até a próxima.